É, Oi, Larissa, tudo bem? Oi, Kimé, tudo bem? Seja bem-vinda aqui, né? Vamos fazer a sua apresentação aqui para o Juntos pela Saúde. E primeiro eu queria que você se apresentasse, dissesse quem você é, onde você está morando, enfim, detalhes para conhecer melhor você. Então, eu me chamo Larissa e eu tenho 47 anos, eu moro aqui na Alemanha. Eu vim morar aqui em 2015. Tenho uma filha que também mora aqui comigo. Tá? E, e a tua formação, assim, como é que você chegou até o dia de hoje? Assim, qual foi um pouco o percurso que você teve? Eu me formei como biomédica no Brasil em 2007 e trabalhei durante 7 anos, mais ou menos, na área de diagnóstico por imagem, com ressonância magnética. Trabalhei tanto na parte só de atendimento do paciente, né, fazendo o exame dos pacientes, mas também trabalhei como tutora de acadêmicos graduandos da Universidade de Biomedicina e trabalhei também como consultora em uma clínica particular no interior do estado da Bahia durante alguns meses. E eu estava já nesse processo de transição, de pensar que estava faltando alguma coisa, né? Eu precisava fazer algo mais do que o que eu estava fazendo. Então, eu sempre senti esse chamado, está faltando alguma coisa, preciso fazer algo mais. E foi justamente por conta disso que eu mudei, né, o trabalho que eu tinha antes. Eu saí da empresa que eu trabalhava mais de 5 anos, e fui para o interior. Então, nessa transição, né, que já estava começando, que já estava movendo energias ali, eu fui percebendo que não era exatamente aquilo que eu queria, e aí logo em seguida eu vim para cá, para a Alemanha, e comecei a trabalhar também na mesma área, mas não exatamente fazendo a mesma coisa, que foi na área de pesquisas clínicas. E como eu estava com sintomas, já vinha com alguns sintomas crônicos durante alguns anos, que eu já tinha tentado corrigir esses sintomas através da medicina tradicional, né, através de medicamentos, e cirurgias. Eu vi que não estava conseguindo a solução, porque os medicamentos não estavam me trazendo resultado. Na verdade, eu tive até um erro diagnóstico, que foi logo em seguida a morte da minha mãe. Eu tive como se fosse um ataque de pânico, mas estava impactando minha cognição. E eu fiquei louca, não sabia o que fazer, então eu liguei para meu irmão e ele me levou ao hospital e lá me diagnosticaram como epilepsia. Mas eu não tinha desmaiado, nada disso. Então, tudo bem, eu fiquei tomando esse remédio de epilepsia por quase 2 anos, mas ainda estava tendo sintomas, que eram sintomas, assim, de escotomas, né, que são como luzinhas brilhantes dentro, que você vê aqui dentro do seu olho, aí você depois tem uma dor de cabeça leve, e você tem uma fotoacessibilidade também. E aí, eu falei, não, então não está dando certo, eu tenho que parar. Mas eu fui a outro médico e o outro médico confirmou que não era epilepsia, então nós fizemos o desmame do medicamento. E aí essa coisa dentro de mim me falava, não, eu tenho que fazer alguma coisa que não seja mais isso, porque isso não está me trazendo resultado nenhum, os sintomas continuavam lá, outros sintomas, né, de diversos, inclusive de hipotireoidismo, e E aí foi que eu decidi que eu ia fazer uma transição alimentar. E eu comecei já a investigar coisas assim sobre o crudiveganismo, lá pelos anos de 2014, mais ou menos. E eu comecei a experimentar, mas bem timidamente, né? E depois, em 2017, foi que eu já estava mais intensa nessa coisa do veganismo, né? De conhecer um pouco mais do veganismo. Foi também quando estava já começando a crescer mais essa coisa de veganismo. E
E aí, em 2018, eu já tinha estabelecido que em 2018 eu ia fazer essa transição. Então, eu fiz a transição em janeiro de 2018, e em pouco tempo eu já estava transformada, assim, minha saúde se transformou muito drasticamente para melhor, né? Mais de 40 sintomas que eu curei só pela alteração da alimentação. Eu parei de comer alimentos de origem animal, né? Comecei a fazer yoga, comecei a ter um outro estilo de vida. E nesse processo foi também que aconteceu esse despertar espiritual muito grande. E eu continuei nesse caminho e cada coisa foi... As coisas foram como se eu estivesse atraindo aquelas coisas, né? Para o caminho, como aconteceu com você, de forma natural, as coisas vinham para o meu conhecimento, então coisas como o Kundalini Yoga, que foi assim também que eu conheci você e a Rosa. Outras terapias, como a massagem terapêutica, né, da fáscia, o jejum terapêutico também, terapêutico não, na verdade, o jejum para a saúde, que eu também aprendi aqui na Alemanha, então eu senti a necessidade desse meu processo que eu fui descobrindo coisas, por observar meu corpo, né, e por conectar com a meditação, com tudo isso, eu fui descobrindo que os processos de saúde física que eu estava vivenciando, aquelas coisas todas que eu estava sentindo como sintomas crônicos, não era só no meu corpo, estavam relacionados com minhas emoções e com traumas que eu tinha tido no meu passado. Então, estou até escrevendo um livro sobre isso, que é para contar essa história, né? Por que esses traumas influenciaram e que traumas foram esses, bastante impactantes. E eu fui liberando muitas emoções, muito, muito mesmo. Até hoje ainda acontece, mas foi um processo, assim, de vários altos e baixos, mas muito belo também. E então, nesse meio tempo, tudo ao mesmo tempo acontecendo, né? Eu fui sentindo a necessidade de ter uma formação, né, de ter um certificado, um atestado de que eu fiz esse curso, eu fiz aquele treinamento, porque as pessoas estavam começando a me procurar para saber o que é que aconteceu, né, e como é que eu poderia ajudá-las, porque elas também estavam apresentando problemas, sintomas. Então, eu comecei a fazer a mentoria e desenvolver uma mentoria em cima disso, que envolve não só a parte de detox do corpo físico e jejum, mas também o detox mental e emocional, com várias ferramentas que eu utilizo, inclusive a prática do Qigong e da respiração, do Kundalini Yoga, algumas práticas de Kundalini Yoga. Eu não sou professora de Kundalini Yoga, mas eu trago essas práticas que eu conheço, né, para o curso de mentoria. Então, é mais ou menos isso o que aconteceu e por que eu cheguei nesse caminho. Tá bom, muito bonito. E então você falou que as técnicas que você utiliza é como se fosse uma mentoria na alimentação, né? Você procura como guiar a pessoa para que ela consiga adquirir novos hábitos. É um pouco isso, né? Você vai como orientando, né? Exato, porque não é fácil. Eu sei que não é fácil porque eu vivenciei todo esse processo e sozinha, porque não tinha ninguém para me ajudar. Minha família falava um monte de coisa, então eu tive toda a pressão também no ambiente familiar contra as coisas que eu estava fazendo, contra as mudanças que eu estava adotando, porque eram totalmente fora do padrão social que a gente vive, né? Fora de regras sociais, como ter que comer 3 vezes por dia. Eu parei de comer 3 vezes por dia porque o meu organismo ele se alinhou e se encontrou em um estado de saúde, de bem-estar, que ele está satisfeito em se alimentar apenas uma vez por dia. Então, isso tudo foi um processo, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. A gente começa com a transição, a gente começa com o jejum intermitente, e aí vai, pouco a pouco, galgando e se conhecendo, ao mesmo tempo também liberando todas as coisas que a gente precisa liberar na parte mental e emocional.
tem várias técnicas de afirmações e outras técnicas relacionadas a, né, a gente observar o mindfulness, a gente observar o que a gente está pensando, a gente observar a consciência corporal também, tudo isso é muito importante. Tá bom. E me explica um pouquinho assim como você chegou aqui no Juntos pela Saúde. Então, como eu moro aqui na Alemanha, eu faço parte de um grupo de expatriados desde que eu cheguei aqui. E nesse grupo foi que eu conheci a Shirin, que é a fundadora do grupo alemão Gemeinsam für Gesundheit, que seria a tradução para o português Juntos pela Saúde. Então, a intenção do Gemeinsam für Gesundheit é abarcar todas esses gaps, todas essas lacunas que existem na área de saúde, né, na área de bem-estar. E saúde não é só aquela coisa que você vai para um hospital, você vai para uma clínica, não, saúde é tudo. Saúde da gente é tudo. Então, esse grupo tem essa intenção de preencher essas lacunas que a medicina tradicional não consegue abarcar, que seria justamente essa parte, né, de terapias complementares, né, que a gente chama de alternativa, mas na verdade é complementar, e hoje em dia recebe o nome de medicina integrativa. Então, essa medicina integrativa que existe hoje, ela traz esses elementos, essas ferramentas, terapias e técnicas da meditação, do yoga, do qigong, todos eles já têm comprovação científica. Então, para mim é muito importante dizer isso, porque tem muita gente que ainda pensa de forma discriminatória em relação a essas técnicas, né? Pensa que é coisa de hippie, mas não é. Realmente, são técnicas que são comprovadas pela ciência. E, para mim, como eu tenho esse background, né, de ciência, para mim é importante que tenha isso também. Então, eu nem sei se eu respondi direito a sua pergunta, mas eu cheguei para o grupo por conta da Shirin, ela me apresentou a proposta e eu achei interessante, comecei a participar, e em determinado ponto ela achou que seria interessante também que eu pudesse coordenar o grupo em português, mas como eu falo para vocês, aqui é todo mundo, como você mesmo, né, falou, é todo mundo na mesma linha, não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos aprendendo juntos aqui no grupo e viemos com o nosso coração realmente para contribuir para o bem-estar de todas as pessoas, seja criança, adulto. Por isso que essa diversidade profissional é importante, porque cada um pode contribuir com a sua experiência profissional, com a sua vivência, né, dando um pouquinho de cada coisa. Então, é isso. Eu sou muito feliz de estar aqui. Tá bom. Então, ótimo. Obrigado, então, pela tua contribuição, tua conversa aqui. E nos vemos na próxima. Obrigada, Kimé. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.